eu acho que um pouco de polêmica é bom mesmo. O não estamos tão mal assim depende em relação a quê? Em relação a comparativamente o que os outros países estão fazendo, nós estamos ótimos. Em relação ao que vai acontecer com o planeta no processo inercial do business as usual em relação a esse fenômeno aquecimento global, a situação é absolutamente assustadora, é aterradora. Claro que existem aqueles que negam que isso esteja acontecendo. Nessa semana a gente tem o órgão oficial do Partido Republicano Americano no Brasil, a revista Veja, com um artigo de negacionismo climático no mesmo tom, daqueles dos irmãos Koch e de outros que ficaram completamente desmoralizados, porque encomendaram um estudo nos Estados Unidos que deu exatamente o contrário. Caíram no erro de contratar um cientista honesto. Quer dizer, no momento que o negacionismo climático nos Estados Unidos está completamente desmoralizado, até entre os republicanos, a revista Veja vem com um artigo citando um sujeito que ninguém conhece, que não foi citado por nenhum órgão de imprensa internacional. Eu leio o Le Monde, eu leio o New York Times, o El País. Nenhum desses órgãos de imprensa minimamente sérios, o Economist, o Observatório, citou esse estudo que a Veja, essa semana, publica como uma coisa assim, muito diferente, ou muito interessante. Então, a questão toda é isso, que uma coisa é o Brasil em relação ao resto do mundo. Nós estamos bem, muito bem, eu diria. Outra coisa é todos, inclusive o Brasil, em relação ao que precisa ser feito. E, em relação a isso, o conjunto de obrigações em virtude do anexo 1 do Protocolo de Quioto, somado com o conjunto de compromissos voluntários, os chamados NAMA, que foram consagrados a partir da Conferência de Copenhague. Tudo isso dá realmente uma projeção para um aumento de temperatura de 4, 5 graus no final do século. Muito longe dos 2 graus, muito longe dos 450 ppm. É o chamado, até no idioma da ONU, tem um nome para isso. Eles chamam The Gap. The Gap seria o abismo que existe entre o conjunto dos compromissos, tanto compulsórios quanto voluntários, assumidos pelos vários países, e o mínimo que os cientistas do IPCC dizem que é o necessário para que a gente evite as consequências catastróficas do aquecimento global. Porque as consequências graves, elas já existem com o aumento de 0,8 graus que nós já temos hoje. A situação do Ártico ela é dramática. Ela surpreendeu, inclusive os cientistas do IPCC, porque ela é pior do que o cenário mais pessimista que o IPCC fazia há 10 anos atrás, e assim por diante. Agora, eu acho que o Brasil, comparativamente com os outros países, tem feito mais. Mas não é consolo, por causa do tamanho da complexidade do problema. Quando eu falei na bala de prata, eu estava apenas me referindo ao seguinte, que, de fato, o Brasil tinha uma possibilidade de abaixar rapidamente e de forma contundente as suas emissões, numa coisa que embora não seja trivial, não seja simples, mas ela é, sem dúvida nenhuma, mais fácil do que a China mudar a matriz energética dela em 80% dependendo do carvão. Então, quando eu falei na bala de prata, porque a gente tinha uma possibilidade de, rapidamente, no espaço de uma década, reduzir de forma substancial as nossas reduções. E fizemos. Mas, agora, por que a bala de prata? Porque a gente usou uma vez. Porque nos 10 próximos anos, o Brasil não vai conseguir mais ter o mesmo resultado de redução, porque não consegue abaixar o desmatamento nessa proporção. Então, agora, para a gente reduzir de forma maior as nossas emissões, a gente tem que atacar a questão dos transportes, a questão urbana, a questão da agricultura, a questão energética, de formas que não fizemos até agora, em situações que não nos preocuparam até agora. Mas, a partir de agora, a gente vai ter que começar a se preocupar com isso. E só para responder a uma indagação que o deputado fez, em relação ao que os outros países estão fazendo.
Eu começaria pelo atualmente o principal emissor é a China. A China é responsável por mais de 20% das emissões e, junto com os Estados Unidos, por 40% das emissões. A China ela não tem, até agora, metas de redução no agregado. Ela tem metas de redução da intensidade de carbono por ponto percentual do PIB. Se não me engano, 16% de redução da intensidade de carbono por ponto percentual do PIB até 2020. É um objetivo muito insuficiente em relação ao volume de emissões da China, que é muito significativo. Isso tem que ser relativizado por dois dados que são importantes dizer. Bom, primeiro que a grande maioria das emissões da China, ao contrário de outros países, ainda é dado pela produção, pelas suas indústrias, e que essas indústrias elas basicamente atendem um consumo que é um consumo do resto do mundo. Então, é uma discussão extremamente pertinente como que você calcula a responsabilidade por emissão. Porque isso tem a ver, inclusive, com um fenômeno que é extremamente importante, chamado carbon linkage, que até questiona os dados de redução dos países do anexo 1 do Protocolo de Quioto, no caso a Europa e o Japão. Tem uma série de estudos que indicam que 25% das reduções da Europa e do Japão são oriundas de deslocalização de empresas, transferência de empresas. Eu vou dar um exemplo assim próximo da gente. Então, quando a ThyssenKrupp eventualmente diminui a sua produção siderúrgica na Alemanha e monta a CSA em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ela pode contabilizar uma redução de emissões no contexto europeu. Mas é uma falsa redução de emissões, porque, na verdade, essas emissões não foram, de fato, reduzidas, porque não tem diferença nenhuma se você emitiu no Ruhr, na Alemanha, em Xangai, na China, ou em Santa Cruz, no Brasil. Não tem diferença nenhuma. O efeito em relação a mudanças climáticas é exatamente o mesmo. Então, a questão da China, de fato, tem que ser relativizada por essas duas questões. Em primeiro lugar, uma parte das indústrias, sobretudo cimenteiras, que antes estavam no Japão e foram transferidas para a China. Teve uma parte das indústrias que se mudou para lá e, por outro lado, essas indústrias atendem muito mais um consumo fora da China do que propriamente um consumo na China. Por outro lado, os chineses, mais do que ninguém, são vulneráveis ao aquecimento global. A China é um dos países do mundo com muito poucas terras para agricultura em proporção ao seu território. A China tem poucas terras apropriadas para agricultura em comparação com a dimensão do seu território, e a China tem pouca água em relação à dimensão do território. Então, eles estão extremamente preocupados com os efeitos do aquecimento global sobre eles próprios e estão num esforço assim, gigantesco, e a capacidade de realização deles é notável. Então, realmente, a China, apesar de ser hoje o país de maior emissão, ele me preocupa menos do que outros países, pela consciência que eles têm do tamanho do problema e também pela capacidade que eles têm de realizar, de fazer as coisas. O segundo país, maior emissor, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos está acontecendo uma coisa curiosíssima. Os Estados Unidos é o país mais recalcitrante em relação a qualquer tipo de compromisso internacional. Assinou e depois recuou e repudiou o Quioto. Passou 8 anos governado pelos negacionistas climáticos e, na conferência de Copenhague, apresentou um objetivo modesto, que é a redução de 17% das emissões, tomando como ano base 2005, e não conseguiu cumprir, porque o Senado americano não aprovou o Cap and Trade. E, no entanto, nos últimos anos, os Estados Unidos cortaram as suas emissões no agregado em mais ou menos, perto de 10%, 10%, 12%. Cortaram as suas emissões no agregado. Por quê? Aí, a questão do gás de xisto. O gás de xisto, depois de um grande investimento público, de anos e anos de pesquisa, basicamente financiado pelo governo americano, criou-se uma exploração do gás de xisto,
o preço do gás de xisto caiu abaixo do preço do carvão e uma grande parte da energia elétrica que anteriormente era produzida pelas térmicas a carvão passou a ser produzida pelas térmicas de gás natural. E os Estados Unidos, concretamente, abaixaram as suas emissões, sem ter assumido nenhum compromisso de que iam fazê-lo. Agora, qual é o problema? O problema é, bom, primeiro que a questão do gás de xisto tem efeitos ambientais locais consideráveis. Segundo, que a gente não sabe se essa redução, de fato, ela é do preço do gás em relação ao carvão, se ela é duradoura ou efêmera. É uma questão de mercado, ora está assim, ora pode estar assado. E, em terceiro lugar, existe o mais preocupante de tudo, que não se conhece exatamente o grau de vazamento de metano que advém dessa exploração. E pode ser que uma parte dessa redução seja compensada negativamente pelo despejo de gás metano na atmosfera, gás que a gente sabe é 21 vezes mais ativo como agente de efeito estufa do que o próprio CO2. Mas os Estados Unidos, até prova o contrário, nos últimos anos tem cortado essas emissões. A Europa tem cortado de forma sistemática com aquele problema que eu mencionei anteriormente, de que uma parte disso é por deslocalização de atividades econômicas. O Japão se retirou de Kyoto, saiu fora e as perspectivas são um pouco preocupantes, porque o Japão está no limiar de uma retomada econômica, à base de uma mudança completa da política macroeconômica do Japão, e eles tiveram o problema do acidente nuclear, fecharam uma série de usinas nucleares e reativaram uma série de térmicas a carvão. Então, o Japão está realmente numa situação preocupante. E os outros países, entende? O Canadá, um retrocesso terrível, né? O Canadá é um país que se retirou formalmente, depois de não ter cumprido seus compromissos de Kyoto, se retirou. Então, na verdade, dentro dessa configuração, um país que conseguiu reduzir, não sei se foram 10% ou 7% das suas emissões, no agregado, um país em desenvolvimento, como o Brasil, que não tinha essa obrigação pelo anexo 1 do protocolo de Kyoto, eu acho que, de fato, eu concordo com o deputado, não temos lições a receber de ninguém. Mas isso não nos serve de consolo nem de álibi para não ter que aprofundar a nossa mitigação para poder dar o exemplo e fazer frente a um problema que é de natureza gigantesca. Então, eu não gostaria que o governo deitasse nos louros do fato de nós sermos, de fato, um país que se destaca no Concerto das Nações pela mitigação conseguida no último período. Mas que a gente conseguisse redobrar os nossos esforços, continuar fazendo o que já vimos fazendo e fazer mais dentro de um campo que nos vai ser, no futuro, mais difícil. Porque vai ser mais difícil para a gente, daqui para frente, reduzir emissões do que foi nos últimos 10 anos.